Boa noite. Olha o homem aí. Pô, eu Boa tava aqui. noite, grande Atirson. Tudo bem, Boa noite, irmão? né? Tudo ótimo, graças a Deus, e você? Graças a Eu, Deus, tudo em paz, rapaz. Tudo lembra que você falou que o nosso Lico, fenômeno, né? Craque, monstro. Pô, cara. Lico, um abraço, um beijo no coração. Tive o prazer de conhecê-lo, desfrutar de um jogo com ele e tive o prazer de conhecer a pessoa que esse cara é. Então, um beijo no coração, Lico. Falou desse monstro aí, cara, é um prazer mesmo. E daqui a pouco começa a entrar aqui, Atirson. Pô, a live aqui, graças a Deus, bomba desses caras. Minha semana foi fraca, Atirson. Foi Moser, Tita, Lico. Agora é Atirson. Segunda tem Sávio. Porra, negócio aí. Tá Rapaz, bonito, hein? desses todos aí eu tenho que só tirar o chapéu, cara. Nós, né? Eu aqui, porra. E você é um dos craques também, cara, que fizeram história aí no Clube de Regatas do Flamengo. Por isso até Legal, que tá cara. aqui, nesse projeto sensacional aí, aonde eu sou só um coadjuvante, vocês protagonizam aí e depois a gente eterniza. A gente separou umas Nada. perguntas aqui pra você, irmão. Posso Vambora meter agora. bala? Pode ficar à Posso mesmo? vontade. A live é sua, eu só tô aqui pra tentar responder e atender a galera toda aí. A rasca da torcida, tamo junto. Não, mete bronca aí, é Beleza. contigo. Vamos que vamos. Então vamos começar falando. A gente sempre começa pela infância, né? A gente vem na ordem cronológica. Como é que foi a infância do Atirson? Onde nasceu? Onde foi criado? Como é que foi essa infância? Eu fui nascer na Penha, né? Com 2 anos fui morar no Porto São João com meu pai militar. Morei lá por 12 anos, fiquei lá até meus 14 anos. Depois eu fui para o Rio Comprido, fui morar ali na. A gente até brinca que é a faixa de Gaza. Eu fui morar ali. Eu conheço. Ali o bicho pega, rapaz. E, mas eu tive um prazer enorme de conhecer minha esposa ali, né, naquele local. E estamos juntos até hoje. É, já jogando futebol do Flamengo, né? Já jogava desde quando eu morava na Urca, porque eu comecei com meu pré-mirim jogando no Flamengo. E com isso jogava futebol de salão, futebol de campo, estudava e graças a Deus as coisas se encaminharam de uma forma bem bacana, né? Mas com muitas dificuldades, né? Uma geração que não tinha facilidade de ir para o treino, não tinha ajuda de custo, os nossos pais bancavam com muito sacrifício, né? Mas o destino, Deus, né, me deu a oportunidade de se tornar um jogador do time que eu sempre quis, que era o time do Flamengo. Sempre foi meu sonho jogar no Flamengo. Eu queria ser um jogador reconhecido do Flamengo. E Deus me deu o prazer e me deu a honra de vestir esse manto sagrado e honrar de uma forma como grandes outros ídolos, né? Vestir esse manto. Eu vi aqui até que o Rodrigo Arroz entrou aqui, Arroz. cara. É. Agora ele tá moderno, cara. Ele meteu olha lá, Rodrigo Reis, né? Tipo, Rodrigo Raiz, Arroz em é, inglês. pô. Não tá falando É, não, isso rapaz. aí. Tá de bobeira não. Tive o prazer de jogar com ele. Ele é casado com a filha do Careca, nosso ídolo, craque, fenômeno. Arroz, Centroavante aí, um dos arroz, maiores, né, da história. arroz eu tenho uma passagem bem bacana com o Arroz, cara. Logo que ele começou, cara, abracei esse menino, que normalmente a gente vai e abraça os meninos, né? E ele ia na minha casa, ele também tinha parente que morava na onde morava, então assim, foi realmente um momento muito legal, de exemplo, né? E ele é um cara, baita de um cidadão, e grande profissional também. Agora ele tá E moderno, agora ele parece, tá, e tá parece, e parece que é recíproco, hein? Que ele tá Não, falando ele tá aqui, ó. escrevendo aqui, tá É, escrevendo. Então, é, é. aí eu fui do Flamengo ali, fiquei jogando na minha base toda, quase fui mandado embora no Mirim, porque eu era muito franzino. Só que porque chegou 2 jogadores do Sul muito fortes, dava resultado, eram bons jogadores também. E com isso eu tive, graças a Deus, a oportunidade de conhecer, né? Conhecer não, de ter treinado, Tony Barroso ter me treinado e falou assim, vamos tentar fazer uma adaptação na lateral, porque você vai ser mandado embora. Não tem como te segurar, você é o terceiro, quarto reserva. E na lateral só tem um jogador, que era o Carlinhos. E eu falei, cara, eu vou, top. Meu sonho é jogar no Flamengo.
E com isso me Caramba, adaptei, cara. fui batendo na cabeça, aí eu fui crescendo, ganhando corpo, espichei e com isso, né, me tornei um jogador, graças a Deus, de uma representatividade bem bacana, né? Reconhecido graças a essa nação, a todos os torcedores que são apaixonados pelo futebol, têm esse reconhecimento. Eu fico muito grato porque a gente trabalha para ter esse reconhecimento, né? Então é muito gratificante quando a gente consegue alcançar o nosso sonho, né? Então esse foi um início de carreira muito difícil, mas ainda teve outros contratempos, né, de lesão nesse meio tempo, mas graças a Deus conseguimos chegar no nosso objetivo. O Wesley até falou, grande Toninho Barroso. Cara, um dos grandes caras, rapaz, o Toninho e o Marcelo Buarque. Marcelo Buarque. Também bateu papo com a gente aqui. Foi Aula isso, total. cara. Fera demais. Faz São tudo. são caras que, além, hoje já tem estrutura, mas estou falando da nossa geração que não tinha estrutura, o que eles faziam de diferencial para a continuidade de formação e de talentos, grandes talentos que o Flamengo faz em casa, né? Ou qualquer É. outro, né? Como o Vasco também tinha grandes jogadores, Felipe, Pedrinho e grandes outros ídolos que se É. tornaram, e no Fluminense da mesma forma, no Botafogo da mesma forma. Então, assim, naquela geração ali, esses profissionais, sem a condição de estrutura, que a gente treinava na Santa Cruz da Serra, a gente treinava no BIP, treinava em Curicica, treinava aí em vários lugares que e não tinha hoje, como tem hoje em dia, Caramba, integrado, que vocês você tem. treinavam em Santa Cruz da Serra, cara, é chão pra cacete. É lá no Rapaz, final de Caxias, lá, né? Você pega a Washington rapaz, Luiz inteira, não é isso? exatamente, cara. E ainda Caraca, é para chão, voltar, para bicho. estudar, depois para jogar salão, então quer dizer, Porra, era muito uma vida muito cansativo. corrida, mas era uma vida que a gente é, jogava por prazer, né? Queria ser. Era o sonho de realizar o sonho de ser jogador de futebol. Inclusive, você Tipo, falou uma coisa muito interessante, Atiço, até desculpa. não, não, É, começa a pressão, né? Para a molecada até que está assistindo a gente aí, os pais dessa molecada que sonham, como a maioria do futebol brasileiro. O futebol, todo mundo sonha em ser o Neymar, o Cristiano Ronaldo, o Messi, mas esquecem do ônus também que tem pelo caminho, né, cara? E é muito importante, principalmente o apoio. Você já falou desde o início aí de pressão. Chegou gente do Sul, eu iria ser mandado. Então, quer dizer, a pressão não vem no profissional, você já começa a lidar com pressão lá atrás, na base, e a pergunta que eu quero te fazer, junto com essa da pressão, como que você lidava e encarava isso, se é importante a criança, o jovem, o sonho, ter um mentor mais experiente por trás para orientar e embasar uma carreira. Como que você encara isso? E como foi a sua história nesse sentido? minha história cara, como eu falei, nessa geração a gente não tinha nada disso, né? A gente não tinha nada disso aí, em relação a essa estrutura, né? Tinha um corpo muito pequeno de trabalho, que era o preparador físico, o treinador, o gestor ali das categorias, diretor e um massagista, roupeiro e só. Não tinha um psicólogo na nossa geração. Tinha um cara que era muito importante, que eu acho que tem que ser falado e exaltado, que é o Serafim, Doutor Serafim, que ele já fazia esse trabalho de tentar fazer com que o jogador evoluísse, mas sem estrutura, mas fazia. Pô, ele fez a nova geração com o Zico, né? Mas depois parou, deu uma trava porque não tinha financeiramente, o clube passava dificuldade e acabou cortando. Então raramente tinha um jogador ou outro que fazia esse trabalho. Na minha geração nenhum deles fizeram, nenhum deles fez. Eu não fiz nenhum deles. Jacó, Bruno Quadros, Marcelo Leite, ninguém. Pedrinho, então assim, a gente realmente, e aí entra o lado realmente da o Rodrigo até falou do Serafim. Então, cara, o Serafim realmente foi um cara sensacional, cara. E ó, que elegância, que doutor. Eu encontro com ele, eu tiro o chapéu, porque esse cara aí realmente ajudou muita gente, né? Bom, nessa geração, cara, a gente tinha que, na verdade, ter
um lado, alguém da sua família, alguém, amigo, que realmente compreendesse as dificuldades que normalmente iam se desenhar nas nossas vidas. Porque não é somente você entrar dentro do campo, você tem o lado psicológico, o lado emocional, o equilíbrio, que é o lado que mais toca, porque você está ali falando de um sonho, de um adolescente, incerteza do que você vai ser, se você vai chegar ou não, uma formação de um cidadão, que é o principal. Você está ali, na verdade, dando complemento à sua formação do cidadão. Você, lógico, que é o sonho de ser jogador. Mas se você não for jogador, você tem que continuar a sua vida como cidadão. Verdade. E você tem que ser um cidadão do bem, um cidadão que vai fazer a coisa, produzir algo para frente. Então, assim, essas categorias, elas têm toda essa preocupação. Na minha geração não tinha isso. Esse respaldo que tem do lado hoje da psicologia, do lado do coach, do lado de um acompanhamento, de uma preparação individual, pré-treino, pós-treino, parte muscular, que você desenvolve muito, o jogador já chega totalmente pronto para o profissional, não fica com aquela musculatura ainda para ser desenvolvida. Eu comecei a ter a minha maturação maior com 20 e poucos anos. Você pega os jogos antigos ali, eu era magrinho, cara. É verdade. Então, assim, realmente, bem sequinho. Isso tudo faz uma diferença para um atleta. Agora, a cobrança, ela já vem desde o início, né? Porque você tem a cobrança de competitividade do seu companheiro, que você quer ser titular, você quer passar na categoria, cobrança do treinador em cima do resultado. A torcida já acompanha um pouco mais, os pais ficam ali. Então, assim, já tem tudo isso dentro do futebol, de cobrança e assim, a gente está falando de criança, adolescente e adulto. E com isso, realmente, a pessoa tem que ter um lado emocional muito grande. Por isso que eu falo que se o clube tem uma estrutura para fazer dentro desse contexto da base, ela tem que ser trabalhada. Porque você tem que incentivar o lado emocional dessa criança e provocar sentimentos de confiança, de que você é capaz de fazer, de que você vai conseguir fazer, mesmo com todas as dificuldades. No profissional se trabalha muito, que tem já o coach, já tem os psicólogos fazendo vários trabalhos. Na nossa geração tinha, que peguei Moto, peguei o Ribeiro, grandes profissionais, mas só no profissional. Na base, a gente não tinha esse trabalho. E na base tem que ser mais trabalhado, porque ele está ali com ele tem o sonho, mas não sabe se vai chegar, não sabe como é que ele pode, porque tem um jogador que ele tem potencial, mas ele tem dúvida, ele não acredita no que ele é capaz. E se você trabalhar esse lado emocional dele, se você trabalhar esse lado de inteligência e provocar ele, saber, porque assim, hoje eu leio, né, o livro do coach e estava lendo uma passagem de um atleta, agora eu não vou recordar qual é o nome dele, Jorge, não, acho que era Jorge, agora do Guaratinguetá, agora eu não lembro. Foi muito bacana, cara, que o coach, né, que até o Lulinha, né, o livro do Lulinha e do Gustavo, pô, sensacional o livro, cara. Diz que o filho dele nasceu, e quando o filho dele nasceu com síndrome de Down. E quando ele chegou lá, ele não sabia o que tinha, né? A esposa começou a chorar, e aí começou a entrar em pânico, ele nem entendendo o que estava acontecendo. Eu olhava para o menino normal, todo mundo chorando, e aí ele quis entender o que estava acontecendo, e quando falou que era síndrome de Down, ele falou, mas é meu filho. Não importa o que ele tem, ele é perfeito para mim. Porque assim, a esposa queria dar um filho, teoricamente, apto a todas as situações. E ele não estava preparado para aquilo. E aquilo, para ele, quando ele voltou para o clube, ele voltou com o lado psicológico muito abalado. E aí no jogo ele estava errando muito nervoso, fazendo tudo errado. E aí o Lulinha e a comissão do coach chegou e pegou no fundo de tela ficou até gravado na perfil, no fundo de tela do computador dele, e falou assim, ó, você quer fazer com que teus filhos, você é
como é que foi essa palavra? Você é o líder dessa família. Você é o cara que vai trazer o mantimento. Se você não conseguir superar isso aqui, como é que você vai levar as coisas para eles? Como é que você vai levar alegria para eles? Não é isso que você quer. Você não. Aí, cara, ele voltou um monstro pro segundo tempo, cara, e jogou, fez o time ganhar e tudo. E aquilo ali realmente ficou marcado, porque realmente é um lado que a gente trabalha pouquíssimo, né? A provocação dentro do atleta, da capacidade, né? Do que o jogador é capaz, do ser humano é capaz de fazer. Eu quero, eu posso, eu consigo. E essas 3 frases, né, essas 3 palavras ficaram na minha mente quando eu fui pro Santos, cara. E não foi um psicólogo, não foi um coach, não foi ninguém que falou isso para mim. Foi um fisioterapeuta chamado Rosan, maravilhoso, por sinal, e ele conseguia fazer essa provocação mental dentro do seu eu, né, cara? E aquilo ali para mim em 2020. Tá dando uma oscilada na internet Então, do assim, Atirson aqui. é bem Voltou, interessante voltou. essa situação. Na realidade, Atirson, eu Não fico sei muito se vocês feliz. conseguiram ouvir tudo isso. Deu uma picotada aqui, mas o principal a gente conseguiu pegar sim. Na realidade, eu fico feliz, cara, de encontrar você hoje com essa visão macro que engloba até essa parte psicológica, barra emocional, principalmente do atleta que vem da base, né, com essa formação. Então isso mostra aí que o nosso futuro no futebol, a gente pode ter muita esperança aí, porque a gente vê hoje, cara, na maioria das vezes, pouco foco, pouco foco nessa parte emocional e muito foco na parte física, né? O físico hoje prevalece. Tanto que você falou, eu ia ser desligado por ser franzino. Porra, então, tipo assim, e se dane o poder que ele tem da parte emocional dele, se o cara é forte, se o cara é firme. E entra também outra questão, Atirso. Você falou que os clubes não apostavam muito nisso, mas você teve um coaching dentro da própria casa, na sua família, porque quando um clube não consegue ter um alcance, a gente tem que apelar de repente para a família, para pessoas mais próximas. Alguém Legal. conseguiu te orientar e dar um up nessa parte emocional do Atirson para que você se tornasse o atleta que se tornou, que todo mundo conhece? Legal. Antes de responder, agradecer a Embaixada de Santos, né? Embaixada de Santos de Curitiba, galera santista aí, é um prazer imenso. Eu tive o prazer de jogar no Santos, o clube do Rei Pelé, nosso maior ídolo, né? Um abraço aí para Então, mas toda a bem galera bacana, de Santos aí. bem bacana aí, a galera sempre me acompanhando, é bem, fico muito Legal. feliz com tudo isso, né? Todo clube que a gente passa, a gente tenta deixar um legado das coisas Sim, sim. positivas, né? Apesar de eu ter sido flamenguista sempre na minha vida, mas eu nunca deixei de respeitar todos os clubes que eu passei, honrei com muito orgulho, né? E tive a felicidade, falo assim com muito orgulho, porque quando eu joguei contra o Flamengo por todos os clubes, eu nunca perdi pro Flamengo e ainda fiz gols. Quer Pô, dizer, aí não, porra, mostra o Tirso, aí não, tinha que profissionalismo. perder, Mostra, Tirso, umazinha pelo menos, não, pô. mostra o profissionalismo que a gente tem, né? Isso aí não tem. Mas em relação à pergunta, cara, eu tenho algumas pessoas que foram muito importantes para isso, né? Alguns amigos, lógico, meu pai principalmente. Meu pai ele nem imaginava o quanto coach ele foi na minha vida, o quão importante Que psicologicamente legal, ele cara. fez para a gente, porque ele sempre buscava passar conteúdos positivos. Eu lembro assim, mano, vamos seguir. E com isso meu pai falava para minha tia, faz o seguinte, ele falava, né, a gente não tinha vídeo do adversário, a gente treinava do que a gente tinha a semana, imaginava o que o adversário jogava, lógico, com os conteúdos em cima sempre dos jogadores principais. E meu pai falava para mim assim, mentaliza você jogando naquele campo no Maracanã, mentaliza você escutando a torcida, mentaliza você fazendo jogadas boas, você marcando o adversário e dorme com isso, bota isso na tua mente na hora de dormir, começa a imaginar, traz imagens boas para a sua vida, para jogo, de alegria, de momentos de euforia, de você comemorando com o torcedor, traz essas coisas. Aquilo ali realmente é o que eu fazia, eu mentalizava as jogadas que eu sabia fazer, buscava lembrar como o adversário jogava,
qual dificuldade às vezes ele tinha para eu tentar sobressair em cima dele. E eu criava isso, né? E o outro aspecto, né, é a religião, né, cara? Cada um com a sua religião, né? Mas Deus, a busca dentro do seu contexto religioso, buscar sempre o caminho da fé, porque ali você também vai conseguir superar muitos momentos de dificuldade, superar e trazer, escutar muito a voz de Deus, buscar conversar com Ele, né? Porque realmente esse é um momento realmente muito difícil, né, cara? Que a gente tem que superar. Quando a gente tem lesão, a gente fica sozinho, com o fisioterapeuta ali. Você fica ali na tentativa de recuperar o quanto antes, sem aquela certeza do que vai acontecer quando você tem lesões um pouco mais graves. Então você tem algumas particularidades, como eu tive do pubis no início de carreira, que ninguém imaginava como é que era tratar do pubis, ninguém sabia que era a lesão do pubis, em que até você descobrir você levou-se um baita tempo. E isso tudo você tem que ter um lado emocional, um lado de equilíbrio, porque qual é a maior alegria do jogador? É jogar. Não é ficar no DL. Ele quer jogar. E quando você, às vezes, duvida do teu caráter achando que é migué. Pô, migué, cara. Início de carreira. Né? Você quer jogar futebol, você quer trazer dinheiro para sua família, você quer ser reconhecido, você quer vestir o manto sagrado. E você vai dar migué para quê? Então não é o desejo de um ser humano. Isso não era o meu. Então, quando falavam-se algo desse tipo, me magoava muito, mas eu superava. Eu passava por cima, porque eu sabia do potencial que eu tinha. Então, tem algumas coisas que surgiram nas nossas vidas para a gente superar. Só fazer um adendo aqui, cara, que o Lico está participando bem. Grande cara, amigo, um beijo no coração. Já falei de você no início, ele falou mais alguma coisa aqui, merece toda a nossa admiração. Pô, que isso, Lico, que honra. Assim eu fico, empolgado, né? Porra, e aí? Falei pra você. Galera vem. Aí o Marcelo Guardo falou aí, não sei se ele pegou nosso início quando eu falei dele, mas se não pegou, você pega depois lá no início. Vai ficar salvo, vai ver lá no YouTube lá. Te dê essa moral aí, você merece, mais do que mereceu, você, Toninho Barroso, Paquetá, grandes caras que realmente fizeram parte da minha trajetória. Mas segue em frente aí. Atirso, você pensou em desistir em algum momento, cara, na tua trajetória na base? Cara, assim, eu nunca pensei em desistir. Desistir nunca. Mas não imaginei que fosse chegar tão longe e dúvidas se eu ia conseguir passar pelos problemas que eu tive. Eu tive 2 problemas gravíssimos, né? 2 problemas gravíssimos. Que foi o pubis. Esse do pubis foi triste porque um dos fisioterapeutas, que era o Filé, um dos mais top na época ali, né? Newton Petroni. Se eu não me engano, ele estava no Flamengo nessa geração, nessa época, nesse problema. E ele falava, quando eu fui lá no CTD, lá na clínica dele, ele falava, eu com um menino, tinha 18 anos, que era isso, 18, Ele falou, do jeito que está aí, a inflamação, possivelmente você não joga mais futebol. Caramba, é mesmo, Atirso? Aí aquilo você, moleque, o sonho todinho que você realizou de chegar no profissional, você chega com aquilo ali, você escuta de um baita cara, né, pô. E aí a gente falou, não, eu vou superar isso, vamos embora trabalhar, e vamos trabalhar em cima da dor, trabalhar em cima do não sei o quê, e foi trabalhando, infiltramos. E aí quando eu fui para Itália, que eu fiz uma palmilha, fiz o lado postura, acertei minha postura, né? Com a pisada, eu pisava muito para dentro, comecei a pisar mais acertado pela palmilha, fiz muito pilar, né? Pilar, se não me engano, pilar. Postura corporal, foi melhorando, nunca mais eu senti dor, nunca mais eu senti dor. Mas assim, imagina, você fala isso para um menino que você está matando o sonho de um jogador. Eu saí dali chorando
chorando, chorando, sem saber o que ia acontecer, porque eu não sabia o que eu tinha, ninguém sabia, era uma dor dentro dentro do pubis, né, um desgaste dentro do osso. Bom, Caramba, não sabia disso não, cara. mas não foi, ele não falou por maldade nenhuma, Sim, né, mas sim. assim, às vezes tem que ter uma sensibilidade, e ele Tem que foi o cara ter, que tem que ter. teve muita participação nessa construção de recuperação. Aí teve o Fábio Marcelo, aí teve o Maurício de Souza, né? Soares, Mário Soares, que é meu amigaço até hoje, né? Então são grandes profissionais que naquele momento ali fizeram a grande diferença. Mas aquilo ali nunca mais saiu da mente. Eu falei, aquilo ali de repente me trouxe mais força para eu superar esse problema. E foi o que eu me Tudo na abracei. vida não é o que se fala, é a forma que você Não, então, fala, mas né? assim, Que você expõe alguma coisa. assim, ele não falou por maldade, né? Com Sim, o certeza cara ele não falou por era maldade. inclusive a referência do Então, momento, né? assim, Da eu profissão. até tenho muito respeito, porque ele foi um dos caras que me fez a cura em si, né? Para que eu pudesse voltar a jogar. E né, ele, como eu falei, Fábio Marcelo, ele e Maurício, foram grandes profissionais que fizeram realmente eu passar dessa dificuldade que eu tive, né? E foi um momento, pô, marcante, né, cara? Eu lembro que eu continuei indo na clínica dele, né, para que eu pudesse realmente recuperar, tirar a inflamação e tudo, e porque era muito novo, né? O público era uma coisa muito nova, mas era Uhum. uma incerteza. A outra foi quando eu fui para a Itália, saí do Brasil, chegando lá, saí de 45 graus, 50 graus no verão, cheguei lá menos 10 graus, 60 graus de mudança. Chego na Europa, primeira vez que eu saio, chego num frio danado, começo a treinar me sentindo muito cansado, muito cansado, muito cansado. Eu tive um problema, esse problema, fiquei todo roxo, aí falei com o médico, fizemos um exame de sangue, e aí quando ele tirou, estava 5.000 minha plaqueta. E a plaqueta, normalmente, no mínimo, é 100 para cima. No mínimo 100. Ele falou, vai direto para o hospital do câncer. Tem até hoje. Meu pai até me mandou Caraca, esses bicho. dias o remédio que eu tomei, porque tá ficar tudo com ele. E 40 minutos, cara, de muita, muita tristeza, né? Porque era saúde, ele estava falando de saúde. Ali do pubis, se eu parasse, beleza, correria atrás de outra função na vida, né? Porque era uma lesão. E leucemia era uma doença grave, né? E com isso eu fiz o exame aqui na medula, né? Tirei aqui do peito, a doutora lá falou, quer tirar aqui no peito ou aqui? Falando nem italiano, só apontou, né? Tá ou tá? Eu falei, eu quero ver tudo. Pode botar aqui no peito aqui, ó. Joga aqui na peitola. Caraca. Aí ela botou lá a agulha desse tamanho, até chegar no osso, furar o osso, tirar o líquido, aquela coisa toda. 40 minutos de Isso muita com que tristeza. idade, Atirso? Que idade? Eu tinha ido para lá com 2001, 23, 24 anos. Caraca, mano. E com isso, né, saúde, né? Fiz o exame, graças a Deus, não era dengue, não era leucemia, Leucemia? graças a Deus. E eles também não sabiam o que eu tinha. Falei, pô, e agora? Aí toda sexta-feira eu tinha que fazer exame. Bom, fiquei internado Caraca, mano. 20 dias para a plaqueta subir, deram remédio para a plaqueta subir, a sua plaqueta foi a 300 mil, depois parou de tomar remédio, ela desceu para 100 mil de novo. Eu falei, o que, que eu tenho? A cabeça um trevo, né, de jovem, sem saber o que era realmente. Não tinha cabeça para estar ali, não estava feliz ali naquele momento. E com isso, melhorei, fiquei com 100 mil. 100 mil, 120, 130, 100, 120. Toda semana eu tinha que fazer exame de sangue. Se tivesse menos de 100 mil para o jogo, eu nem iria. Pô, eu não estava com a cabeça ali. Não tinha, Caramba, cara. eu não estava preparado para estar ali mais, né? Mentalmente, eu já estava abalado. Passou 6 meses, voltei para o Brasil, fui na hematologista, procurei uma hematologista, fiz todos os exames. Ela falou assim, a gente não acha nada aqui. Só tem uma explicação para isso. Você pode ter saído daqui do Brasil com dengue hemorrágica, porque era o pico da dengue. E lá eles possivelmente não sabiam tratar, não sabia nem
os exames que são feitos, e você ficou esses 6 meses ali curando a base de Deus. Pelos remédios que eles deram, não era para aquela situação, era para somente subir a plaqueta, e pronto, e com isso eu recuperei. Voltei totalmente diferente, voltei forte, voltei feliz, voltei bombando. Só que aí eu tive um grande problema. O treinador mudou. O Marcelo Ancelotti, que gostava de mim, que me botava, mesmo doente, ele me botava para jogar. O Marcelo Lippe, quando chegou, ele chegou já não querendo me utilizar. E eu já bem, todo mundo falando, você tem que jogar, você tá bem, você tá não sei o que, tal. E com isso, ele não me botava para jogar, fiquei até mais uns 6 meses lá sem jogar. E aí eu queria ir para a Copa do Mundo, voltei para o Flamengo para tentar me resgatar com futebol para eu voltar para a Copa do Mundo. E aí com isso, né, não fui para a Copa do Mundo, machuquei o joelho, não voltei para a Juventus, rescindi o contrato, resumindo. Mudou-se todo um panorama devido, né, à chegada do Lippe lá, né. Eu até brinco que eu acho que o Ronaldo Fenômeno, acho que fez alguma coisa com ele. Descontou em você. Descontou em mim, cara. E assim, não tem outra explicação, né, irmão? Voltando à tua pergunta, né, em relação ao momento de desistir, nunca pensei em desistir, mas tive muita coisa que poderia me desanimar para desistir e eu nunca quis aceitar isso na minha cabeça, porque eu sempre desenhei em querer ser um atleta profissional e Deus me deu o dom, me deu a oportunidade, eu não podia deixar de acreditar nas coisas que Deus tinha proposto na minha vida. E com isso eu fui sempre atrás do caminho, mesmo depois com alguns contratempos que eu tive ainda na carreira, que foram muitos, né? Se eu ficar aqui, a gente vai ter 2 horas de live. Até amanhã. Então, quer A dizer, galera que viu todo o sucesso do Atirson, cara, pelo Flamengo, pelos clubes onde passou, hoje vocês estão tendo aí uma visão, observando uma outra ótica de Atirson. Olha o que esse cara passou para conseguir dar tantas alegrias, principalmente para a nação rubro-negra. Então fica aí, ó, galera que acha que é fácil. Tem muita gente, Atirson, que se apega em sorte e azar. E Atirson foi lateral esquerdo porque deu sorte. Esse negócio aí, cara, não se apegue a negócio de sorte e azar. Você pode muito sim ter fé na sua religiosidade, qualquer que seja, mas, cara, se apoia nesse exemplo aí. A adversidade, o mundo terá sempre aflições. É como você lida com essas adversidades que vai fazer toda a diferença na sua carreira, qualquer que seja. Que toda carreira é muito digna, não só de jogador de futebol, mas todas as profissões são honestas aí. Inclusive, Atirson, vamos começar a falar de coisa boa também, né? Vamos falar da tua estreia no profissional. Tenta voltar no tempo, não é querendo agir como psicólogo não, mas volta para aquela ocasião lá. Você lembra exatamente onde foi, como que você entrou, contra quem foi? Lembra direitinho? Mais ou menos, vamos tentar. Eu não estou conseguindo mais ler aqui a rapaziada que está no meu travou depois com essas situações. Não, se eu estou pintando aqui. Se tiver alguma pergunta aqui, eu vou te passar. Tati Rodrigues aqui parou, não subiu mais. Então você mete bronca aí, porque eu não estou enxergando aqui a galera. Tamo junto. Tamo junto. Beleza. Meus amigos entrem aí, façam interação e tal. Eu não consigo ver. Valeu. Cara, te passo aí. Eu acredito muito que tenha sido lá em Manaus contra o América de Natal. Deve ter sido esse jogo aí. Possivelmente minha estreia no profissional. Bom, eu acho que... América Rio Grande do Norte? América de Natal? Foi em Manaus? É isso mesmo? Eu acho. Copa Ouro. A gente foi campeão lá. 1996, foi isso? Sábio jogando barbaridade. Pô, sabe? Pô. Que isso, Sábio é monstro. Tô com medo dele me driblar na segunda, cara. Ele marcou comigo, mas ele é muito... Não. Ele pode driblar aqui dentro, mas... Eu brinco com o Sábio, é o seguinte, o Sábio sempre foi muito craque, né? E jogava a bola nele, a gente sabia. Mas eu queria também aparecer, então eu queria também fazer ultrapassagem. Eu falo, Sábio, dá pra jogar um pouquinho
além da linha ali, para fazer a ultrapassagem, que senão tem que passar para trás do banco na geral para eu poder te dar a opção. Ele era muito, jogava muito aberto, né, Atiço? Era sinistro, não, mas era né? muito craque, muito craque. Cara Muito sensacional. demais, cara. Fenomenal. E eu queria passar mais do que o normal, tá? Até um dia que ele falou, calma, garoto. Gosto muito desse cara que me ajudou muito, né, cara? Um cara realmente fora da curva, né, cara? Pessoas que fazem diferença pra gente. Falando, inclusive, Atiço, ainda de pressões, né, que a gente sofre aí em todas as carreiras, como que você lidava com as pressões internas? O Flamengo, cara, é uma panela de pressão por natureza, né, cara? Você pisa ali dentro, é pressão. E as pressões externas que vinham diretamente da torcida, que a torcida é emoção, a gestão do Flamengo é a razão, e com um denominador comum. Todo mundo ali é vencer, vencer e vencer. Como que você lidava com ambas? Sempre Flamengo. Porra, é isso aí. Como é que era isso, bicho? Como é que lidava com essa pressão interna e externa? E você sentiu muito isso, cara? Ou era um motivador para você isso? Não, eu não tinha. Lógico que momentos de pressão é natural que você fique apreensivo a algumas situações, né? Por isso que eu sempre falo que o torcedor ele tem que sempre apoiar. Independente se o jogador joga bem, se o jogador joga mal, apoie. Porque senão você tira a confiança dele. Aquele drible que de repente ele poderia fazer, ou usar aquele passe vertical, ele fica com medo porque se ele errar, ele vai ser vaiado. E nem todo jogador consegue corresponder a essa pressão da torcida. Nem todo jogador. Tem jogador que, e tem jogador que cresce, ele quer dar tapa mesmo a cara e vai, e o torcedor não tem essa. Mas não são todos. Eu nunca senti isso. Eu nunca tive medo. Eu sempre quis. Sempre gostei do desafio. Não importa se a gente ganha ou perde. Porque o meu maior prazer já estava sendo realizado. Então por que eu tinha que ter medo? Se Deus me deu o dom, eu me capacitei para estar ali, me treinava muito, fisicamente, psicologicamente, eu sempre tentava me equilibrar para aquilo ali. Então, quando eu entrava dentro de campo, eu entrava com tudo. Às vezes eu jogava mal, normal. Mas aquilo não me abatia. Aquilo não me abatia. A torcida podia fazer o que for. Pressão de torcida, podia fazer o que for. Porque eu queria, na verdade, trazer alegria para o torcedor. Trazer alegria para o Flamengo. Porque aquela alegria me fazia alegre. Então, aquilo ali é o que me fortalecia. Então, não tinha esse medo. Eu nunca tive essa dúvida, né? É lógico que a gente tem que aprender, né? A gente tem que aprender momentos. Tipo, o Flamengo estava perdendo momentos muito dentro de casa, Maracanã, o Zico me chama lá no CFZ e me dá uma chamada na orelha aqui. Você tem que subir menos, porque daqui a pouco você não vai jogar mais. 97. Já tinha jogado Copa do Brasil, né, brasileiro. Aí eu fiquei encantado com aquilo ali, porque assim, eu achava que ele ia ser meu empresário ali. E com isso ele me deu essa chamada. E eu aprendi que entendi aquele momento. Fez eu crescer. O ano seguinte fui emprestado, voltei do Santos um monstro. O Santos foi para mim um potencial de profissionalismo, de crescimento emocional incrível. Porque o Santos fez com que eu amadurecesse dentro de um processo de um clube que não era meu. Eu estava só emprestado. E quando eu fui, estava tão bem que eu não queria mais voltar, porque eu já tinha me adaptado. O Santos queria comprar, o Flamengo não quis vender. Só que eu sempre tive o sonho, né, de jogar no Flamengo. Então, assim, se eu ficasse no Santos, maravilhoso. Já estava adaptado. Mas se eu voltasse para o Flamengo, era meu sonho de novo. Era a minha segunda chance. O que acontecesse, estava bem. Porque, assim, é esses momentos de dificuldade que quando você é emprestado, você tem que entender. Eu tenho que fazer além do que eu sou capaz. Porque se eu não fizer o além de ser capaz, eu não vou voltar para o clube que eu quero jogar. Ou eu não vou ficar nesse clube. Eu vou para um clube menor. Aí você vai descer a ladeira. Você não vai subir mais. Foi onde que eu fui para o Santos. E aí entra meu pai de novo. Meu pai, ele foi importante nesse momento. Porque quando eu joguei... Porque assim, mudou a metodologia, mudou a parte física de treinamento, mudou tudo. O Leão treinava 1h30
de coletivo, véspera de jogo. 1h30 de Que coletivo. isso, cara, é mesmo? Aí chegou um jogo, o outro, beleza. Chegou no jogo contra o Atlético Mineiro em casa, Martins correndo pra caramba, Raul de bigode, não sei o quê. Rapaz, eu tava morto. Eu Os caras imagino. passavam, eu tava morto nesse jogo. Quando eu vi aquilo ali, Leão vai, Atlético 2-0 na Vila, Leão vai e me tira. Primeiro tempo. É Meu irmão, isso. você sai como, né? Maluco, né? Mas respeito a hierarquia, o treinador, respeito, não falam nada. Mas por dentro, né? Doido pra xingar, né? Mas fui pra casa, peguei meu Muita carro. lesão nessa época? Muita Não, lesão não. por lá? No Santos não tive lesão nenhuma. Cara. Não, Incrível. digo você Ninguém. não, digo os Não, não. atletas, por causa dessa Não, não. sobrecarga. Não, teve não. Ninguém teve lesão. É. E com isso, o meu pai dentro do carro falou assim, e aí? O que você achou? Eu falei, aquele filho, xinguei pra caraca o Leão, né? Porque o meu pai, né? Normal, Meti né? a boca. E eu queria que meu Aham, pai ia na minha, né? Falei, meu pai vai aham. na minha. Meu pai falou assim, mas você acha que você estava jogando bem? Ah, bastou essa frase. Bastou essa frase. Porque eu entendia que eu não estava bem no jogo. Se o teu pai, que te ama, que quer teu bem, fala um negócio desse, eu falei, então eu vou ter que me adaptar ao que eu mudar as formas. Chegava no treino coletivo, véspera de jogo, eu não corria igual um animal. Eu ia na linha de fundo, ficava lá atrás, defensivo Boa. tranquilinho, só me poupando pro jogo, porque o importante para mim Porra. era o jogo. Aí eu tive que olhar ao meu lado emocional para me adaptar àquilo ali. Então foi importante. Então, assim, esse lado realmente de você entender o processo, você tem que ter pessoas capacitadas por trás de você para que você tenha um equilíbrio e não te desanime, mas sim te faça crescer, te faça evoluir, te provoque coisas positivas na sua vida. Porque senão você vai Muito show. porque senão você vai descer. São pessoas que realmente a gente vê hoje no elenco do Flamengo. Eu não vou falar nomes. Que precisa de Uhum. gente que apoie, que mostre para ele o caminho, que ele tem que trocar a chave dele. Porque depois que acabar o contrato dele, ele vai para um time pequeno. Ele tem que abrir o olho. Tem vários. Tem vários. Sim. Tem É, vários. eu E a aí. oportunidade, meu querido, tá aí, tá lançada. Ah, inclusive tem um cara, um americano aqui, cara, na live aqui, tal de Rodrigo Rice. Oh, Eu conheço Rice! como Rodrigo How are Arroz, you, né? my Rice. friend? Oh, Rice Homem do futevôlei. Homem do futevôlei. Diz ele que tá com o Fábio Luciano ganhando de todo mundo lá, né? Mas chamei pra beleza. resenha, tá com medo. Botou aqui o É, seguinte, que loucura. Tinha que ser muito forte mentalmente. Pô, aquela época nós fomos gigantes por causa das adversidades e tudo que vocês superaram. Aproveita essa questão do arroz, ô Atias. Pergunta latente, né? Torcida faz diferença dentro do campo? Você falou que você era movido, mas de uma forma positiva. Mas você já viu jogos sendo virados com a influência daquela energia do torcedor positivo barra negativamente? o torcedor, ele é... O jogador é a válvula que traz a emoção para o torcedor. O torcedor está ali motivado do que ele vê dentro de campo. E o Flamengo, ele tem esses dois lados. Quando não está bem, a torcida dá aquela... um pouco de incerteza, aí começa um pouco daquela vaia ali em um ou outro. Mas quando está bem, inflama, né? Flamengo e Vasco. 8 anos o Flamengo não ganhava do Vasco. Eu nem sabia disso. Tem que quebrar o tabu. Meu querido, eu queria saber se era tabu, se era tabuleiro, se era mesa. Eu não sabia o que era, mas a gente tinha que quebrar aquilo ali, cara. A gente tinha que ganhar do Vasco. Final, a gente tinha que ganhar. O time do Vasco superior ao nosso. A gente tinha que ganhar. E a gente se movimentou, cara. Fez durante a semana que a gente entrou de uma forma incrível dentro disso. E o torcedor, que eu quero ilustrar, ele teve uma participação incrível, psicologicamente a favor para a gente e psicologicamente negativa para o Vasco, que foi o apito. Que maneiro. Ele estava com apito, vários torcedores com apito. Quando a gente pegava na Eu bola, lembro a disso. torcida gritava. Mas Caraca, quando o ele mesmo Vasco tinha um pegava na apitaço. bola, ele ficava... Eu lembro disso, tirava a cara. concentração. É E a mesmo. gente fala, cara, eles estão com a gente. Eles estão com a gente. Muito maneiro, Atias. Muito bem Ó, lembrado, cara. Porra, é arrepiado. mesmo.
Também, mano, eu arrepiei aqui. Tô arrepiado porque eu tô Show. lembrando o que aconteceu naquela partida. E é Muito bom, exatamente cara. o que eu Muito bem falo. lembrado. O torcedor, ele faz a diferença. Tem hora que não acontece, né? Mas ele faz a diferença. Então, assim, é lógico que você tem que ter, hoje em dia, já um pouco mais de equilíbrio, né? De trabalhos feitos nos clubes, e melhoram muito esse lado do atleta, da concentração, né? A concentração dentro do atleta, dentro de jogo. Porra, você não pode desligar em nenhum momento num jogo normal, mas imagina num jogo decisivo. Se Pô, você se distrai, você tem que estar vibrado, porque é lance que a bola entra entre linhas que você às vezes não consegue acompanhar, ou o adversário, uma dormida, a bola entrou, você perdeu uma chance ou de você fazer o gol concentrado, pum, vou lá fazer o gol, pá, a bola caiu no meu pé. A bola do gol, a bola do do jogo. jogo. E você vai e não está concentrado. Então você tem que ter tudo isso, cara. O futebol é mais do que somente jogar. Independente até da competência, que eu acredito eu que a maioria dos seus treinadores, né, tiveram, que a gente tem muito treinador bom. Qual que você enxerga com maior alcance disso tudo que nós estamos falando? O cara mais moderno daquela época para você, que passou pela sua vida e que você viu um alcance com essa preocupação emocional do atleta? Eu gostava muito do Paulo Tuori. Paulo Tuori, ele sempre teve um lado, esses dois lados, técnico e psicológico. O Levi Cooper, no Cruzeiro, quando eu trabalhei com ele, foi muito bom, né? Para mim é uma surpresa que eu não consigo enxergar o Leverkusen com esse É. alcance, mas, pô, Não, show. o cara é sensacional. O Vanderlei Luxemburgo, Vanderlei também, pô, o cara já estava, ó, muito na Anos à frente frente. aí. É o que acontece tudo hoje no futebol. A gente vê aí que ele já falava lá em 96, quando eu comecei a jogar É verdade, com ele em verdade. seleção, Flamengo e tal. Então, assim, treinadores realmente que sempre tiveram essa percepção, né? Esse trabalho. É, eu gostei também do Estevão Soares, nesse aspecto também. O Estevão sabia provocar bem. Você também entender com quem você provoca, quem você vai provocar e quem você vai passar a mão. Por causa de cada Verdade. ser humano responde de uma maneira, né? Uma diversidade muito Então grande. você tem que entender a gestão do clube todo. Porque tem jogador que ele gosta de ser provocado. O Ronaldinho Gaúcho gostava, meu irmão. Quando eu falava com ele, meu irmão, gostava de ser provocado, porque movia ele. E tem jogador que você cobra ele. Então, assim, tem que entender o seu elenco, né, o perfil. Então, por isso que cada vez mais o futebol tem que ser multi, né, disciplinar. Não é mente só uma equipe pequena e o treinador e tal. Você tem que ter todos esses aspectos. Porque o treinador, ele não pode pensar somente nesse lado. Ele tem outras coisas para ele trabalhar e as pessoas que têm que trabalhar com isso, ele desenvolver e passar para o treinador as situações para que ele possa desenvolver dentro do campo. Fora a qualidade técnica, por exemplo, vou até quebrar o script aqui. Fora a qualidade técnica do Flamengo 2020, 19/20, você 19/20. enxerga hoje um dos grandes diferenciais desse Flamengo, justamente esse alcance do Mister e da comissão técnica dele, que consegue extrair individualmente de um coletivo extremamente capacitado e qualificado? Então, mas tem um cara por trás dele aí que poucos são lembrados, que é o Mota. O Mota trabalhou comigo no Flamengo um período curto, porque na época ele não trabalhava fixo, ele trabalhava por chamada de momentos. Né? O Flamengo está em crise, vamos chamar. O Flamengo está em chama. Né? Então o Mota foi um dos caras que eu tive o prazer de trabalhar, e ele faz parte dessa comissão aí. E o Mister, ele sabe provocar tudo isso. Muito também pelo trabalho que é feito por trás dele. Né? Você vê que ele vibra o tempo todo, ele não tem essa coisa de passar a mão na cabeça, ele trabalha de intensidade e cobrança dentro do resultado. Você vê que ele tirou o Renier num jogo que aconteceu comigo, aconteceu com o Renier, ele tirou no primeiro tempo. Foi. Não tem essa. Porque ele entende que o futebol é essa cobrança. Você tem que se concentrar no seu trabalho. Se você não está concentrado, você não quer, que eu falo.
quando eu trabalho com o meu time no campo em relação a isso, é intensidade de concentração, intensidade de treino, intensidade de todos os aspectos. No jogo, você não está com isso, você pode comprometer todo o que você trabalhou. Então, você tem que estar concentrado, você tem que estar comprometido com o que você corresponde do seu elenco. Então, ele sabe trabalhar muito bem isso, cara. Ele sabe trabalhar muito bem isso, além das capacidades de ideias, de ideias de jogo, de conceitos de jogo, de métodos de jogo. Além de tudo isso, ele também tem esse lado aí. Matias, fazer um bate-pronto aqui. Pega de primeira. Vamos tentar, vou tocar para você. Overlap, bota, você cruza de esquerda daí. Beleza. Vamos lá. Sua melhor atuação pelo Flamengo, segundo seu ponto de vista. Porra, 300 jogos no Flamengo. Você quer aqui um só? Porra, Fala, você é bonzinho, cita uns 3 aí, no mínimo aí, né, cara? Porra. Flamengo e Vasco, que eu tive a felicidade de fazer o gol. Título. Flamengo e Palmeiras ganhamos o título lá no Palestra Timaço, ganhamos deles. Pô, Mercosul. Pô, e Penharol que eu tive na semifinal. E, pô, fez o gol de pênalti, porrada comeu não. Eles bateram na gente, mas a gente passou de fase. Aí. 3 gols no Maracanã, por um lateral esquerdo, ou lateral inteiro, esquerdo ou direito. Muita onda, né, filho? Pô, não é todo dia que a gente faz. Então, contra o Friburguense, eu tive a felicidade de fazer 3 gols no Maracanã, não posso deixar isso aí de fora, né, cara? Pô, então... Pô, irmão, caraca. Eu vou ser sincero a você, eu nunca vi um lateral fazer 3 gols. Não sei então, você. Tá vendo? Eu não me recordo. Então, você se recorda de alguém? Bom, Aí, marcou a história, filho. Cara, 3 gols, filho. 3 gols no Maraca. Bom, foi isso. Teve algum de bola parada? Teve algum de falta ou pênalti? Pênalti vários. Pênalti contra não, digo nesse jogo dos 3. 3 fora da área, tudo de primeira, só pancada. Parecia até tênis. Mentira, tá no YouTube isso? Tem no YouTube? Possivelmente tem, eu não sei. Mas aí pede o Alex tem esses gols aí. Ah, então show, vou pedir mesmo. Postar amanhã isso aí no Instagram lá, pô. Você lembra desses 3 gols que eu fiz no Maraca, não? Pô, 3 gols contra o Friburguense, pô. Nem eu acreditei. Quando eu fiz 3 gols, Marcelo é enciclopédia, cara. Marcelo lembra de tudo. Eu ia perguntar qual o gol mais bonito, né? Cara. Pra você. Não sei se eu tive tantos gols bonitos, não, cara. Mas... tá maluco, Atias. Pô, tá maluco. Aquele contra o Vasco de fora da área foi um golaço. Esses de fora da área me chama a atenção pela fato de ser de longa distância. Você tem que pegar bem na bola, tem todo um processo, né? Mas tem 2 aí nível de dificuldade muito grande. Esses do Friburguense foram bonitos realmente, eu até brinquei, mas foram bonitos, que eu peguei de primeira e fui lá na gaveta mesmo. Não foi porque eu quis botar na gaveta, maneiro, não. Cara. É porque eu chutei, eu falei, vou chutar e vamos ver o que vai dar. Mentira. Você agora, acertava toda hora, por coincidência. Qual é, tia? Um golaço que eu lembro realmente foi contra o Cruzeiro, que o Helder, até meu amigo lá do Piauí, amigaço, parceiro, tamo junto, beijo no coração. Foi contra o Cruzeiro. A última vez que eu vesti o manto sagrado, 2004. 2004. Foi o gol daquele que o Felipe fez aquele golaço também de cobertura, não foi? Foram 2 golaços, 6-2, eu e o dele. Os 2 golaços. E o outro foi contra o Vitória, que eu fiz lá em Fortaleza, no campeonato Copa Ouro, uma dessas Copas que a gente jogou lá no Nordeste, que eu fiz o gol com o Vitória, que eu peguei a bola veio do escanteio da direita, era o último lance, e a gente estava sendo eliminado. Aí eu saí do bico da área, fui dar opção. Aí quando a bola chegou em mim, não sei se foi o Andrezinho que tocou em mim, quando a bola chegou em mim, aí o adversário veio, aí eu dei aquele balanço, né? Falei, opa, trouxe pra minha canhota. Quando eu trouxe pra canhota, eu dei uma pancada, que a bola fez assim, ó. Aí quando o goleiro veio pra cá, pra esquerdinha dele, a bola pegou uma curva e foi pra direita. Aí ele só fez assim. Aí, opa, golaço. Só olhou. O Helder tá ajudando a gente aqui, falou que é Copa dos Campeões. Isso aí, Helder, beijo. Obrigado aí pelo carinho de sempre. E qual gol que você considera o mais importante da sua carreira, cara? O mais decisivo? Vasco. Título do Vasco. Contra o Vasco, né? Teve também contra o Penharol, que foi lá, foi uma das decisões que a gente passou para a final.
né? E aquele realmente foi um golaço, né? Aquele da Que, Mercosul ali foi isso. sensacional. Qual foi o maior craque, Atirson, que você viu atuar pessoalmente? Você falou, porra, esse cara é ET mesmo, é Que eu gênio. vi, que eu vi atuar jogando ou que eu vi como Jogando, telespectador? jogando, Eu jogando. tive vários, né, cara? Eu tive o prazer de ver grandes ídolos, né, cara? Joguei com o Zidane, pra mim é um dos maiores, né? Caramba. Joguei com o Alex, com o Ronaldinho Gaúcho, com o Fenômeno, com o Bebeto, com Rapaz, o difícil, hein? Romário. Então eu joguei Difícil, com hein? grandes jogadores, né? O Felipe, Aquele pra mim, pô, pré-olímpico de 2000, aquele pré-olímpico de 2000 também só tinha tinha craque, exatamente. E aí, brabo, irmão. pô, o Felipe pra mim também jogava demais, cara. Felipe. Pô, O Edmundo era monstro, cara. Pô, assim, é tinha muita muito, gente né? acima da Tinha média, né, muito, cara? muito em cima da média. Tinha o Rivaldo quando eu joguei contra ele no contra o Palmeiras e joguei contra o Barcelona pelo Santos. Também Então, era assim, outro. teve grandes outros, né? Pô, se a gente ficar falando aqui, cara, pô. Atirson, entre Isso idas a e gente já tá vindas, falando de quantos anos. Ah, brasileiro. A gente ainda teve outros ainda aí que a gente, pô, Se fala na for Itália lá que o pegar Pelé. exterior. O Marcelo Barros tá falando, só citou cara ruim aí. Pô, Pô, Eu perguntei ser humano, Marcelo. Ele tá falando aqui um montão de ET, cara. Eu falei é. humano. Eu cheguei ainda Quanto mais ainda no começo de carreira que eu ainda dei uma trava nele. Calma, também. garoto. E aqui, opa, Falou, segura falou. aí. Aqui você vai driblar Pô, não. Mas foi naquela época ali que moleque, eu ainda, na moleque portuguesa. vinha com a bola dominada, era ruim de marcar, né, tio? Mas tirei dele, né? Tirei. As poucas das bolas que eu roubei na minha vida, eu roubei uma vez. Pô, show, cara. Entre as indas e vindas, quantos anos de Flamengo no total, contando base, Atirson? Quantos anos de Cara, somando tudo chão aí de Gávea? deve dar uns 20 anos. Caraca, mano, é muitos anos no clube, cara. Deve ter dado uns É 20 muita anos. identificação, bicho. É, É muito. Eu aproveito aqui o ensejo para, em nome da nação aí, aproveitar essa oportunidade de te parabenizar muito aí, irmão. Pela é tua isso. história, pela tua carreira e por tudo que você fez aí em prol, Obrigado. principalmente do Clube de Regatas do Flamengo. Aproveitar essa Que honra. oportunidade aí, que eu acho que sendo porta-voz da nação. Obrigado. Qual foi o seu. Uma honra. Pode falar, irmão. É uma honra, né? Para um orgulho muito Pô, grande ter esse reconhecimento, carinho. cara, o que que essa nação, Atias, até bacana a gente perguntar sempre isso. O que que essa nação representou e representa para você, para o atleta, para o ser humano, para o profissional de hoje também? O que que você aprendeu e o que que ela representou, essa nação rubro-negra na tua vida? Cara, por eu ter sido um torcedor rubro-negro, entender o que é o Flamengo, essa representatividade toda, a gente tem um enorme respeito por todos os torcedores em si, porque todos são os torcedores, mesmo quando nos xinga, né? Nos xinga porque às vezes ele sabe que a gente tem ou algo a mais para dar, que você precisa, às vezes, entender, para que você possa superar esses momentos. E ele também é importante para isso. Você tem que entender o torcedor, que na minha carreira não só foi só de aplausos, né? Teve muito também xingamento. E aí a gente tem que saber respeitar o torcedor, porque ele é paixão, né? Ele Verdade. está vendo, às vezes, alguma coisa ali que está incomodando. E você tem que entender por que está incomodando. E aí você tem que superar. Por exemplo, chegando na linha de fundo, não consigo tocar a bola na cabeça do Reinaldo que entrou agora aí. Beijo, Rei. A torcida vai lá e vai chiar. Então, assim, você tem que entender por que o torcedor está chiando. É um passo de 2 metros que você não atinge, é uma transição que você não consegue fazer na marcação. É você entender esse lado. Né? Tem uns que às vezes pega por implicância, né? Mas aí você também tem que ter uma personalidade enorme para superar. Mas a nação, cara, em si, cara, eu sou muito grato a toda, né? Tenho muita gratidão a essa nação rubro-negra. Porque quando o Flamengo vendeu o Sávio e o Romário, a gente ficou ali praticamente carente de um ídolo. E foi no momento que eu estava, né, de transição ali, me afirmando como um grande jogador ainda, em um sonho, e você se torna capitão do time.
aí você se torna referência e eles te abraçam como um ídolo, é porque ele te traz uma identidade do que o clube precisa. E aquilo ali eu não tinha ainda, nunca tinha caído minhas fichas sobre esse lado ídolo. Eu sempre achei que fui um bom jogador. Sempre achei que fui um bom jogador, que tive uma representatividade boa. Mas hoje, quando você falou pós-carreira, eu tenho mais a identidade, por incrível que pareça, do que na época. Porque o que consulados, embaixadas, rubro-negros fazem, aonde eu vou, caraca, foi muito craque, foi muito não sei o quê. Eu não imagino que eu fui tudo isso. E quando eles falam isso, cara, é uma gratidão enorme do que você representou dentro do seu trabalho. Porque você trabalha para ter o reconhecimento, o carinho, o respeito do torcedor. E quando você faz pelo time que você é apaixonado, que é o caso do Flamengo, foi uma honra enorme e o respeito eterno pela nação rubro-negra. Esse torcedor rubro-negro, eu sou muito, muito grato. Porque quando eu viajo hoje em dia, eu entendo um pouco mais. Nunca explorei isso. Nunca soube explorar esse lado. E hoje esse torcedor me faz essa alegria. Né? E quando a gente vê aí o torcedor mandando o coração, te acompanhando, verdade. E quando você curte bola, isso aí, cara, é todo um respeito que o torcedor, né, eu tenho por ele também. Ximenes, acho interessante um grande gestor esportivo, um beijo. Pena que você perdeu essa live foi maravilhosa, cara. Pô, entra muito no que você trabalha, né, dentro do futebol. Seria muito bacana se você pudesse depois acompanhar aí, que foi muito legal realmente esse papo de hoje. Não sei se o Marcelo concorda também, Marcelo Buarque. Obrigado. Marcelo, inclusive, botou aqui, falando sério agora. E agora para que o professor falou sério, hein, Atício? Se ajeita na cadeira aí. Eu sou muito grato por ele, cara. Só a gente falei, sou muito grato pela formação que ele nos trouxe, né? Naquela geração ali de cidadão. Eu não sei se ele pegou quando a gente falou. Sou muito grato porque realmente nos trouxe o lado de entendimento do complemento do ser humano, né? Não somente de formação de atleta. Porque eu era jovem e quando eles falaram isso numa palestra, eu nunca mais vou esquecer. Nós estamos aqui não somente para formar um atleta, nós estamos aqui para... Isso eu tinha 12 anos. Nunca mais vou esquecer disso. Então, Marcelo Buarque, que conhece um pouquinho só de futebol. Marcelo Buarque conhece muito não, só um pouquinho. Botou assim, ó. Ele é muito merecedor pela carreira que construiu. Isso aqui, cara, eu costumo dizer, vou ler a segunda parte que ele escreveu. Eu costumo dizer que para jogar no Flamengo, qualquer jogador de qualidade pode vir um dia jogar no Flamengo. Mas para prosperar dentro do Flamengo e ganhar o coração da torcida, tem que ter DNA. O DNA rubro-negro. De repente, eu vi muitos caras técnicos, extremamente técnicos, que não brilharam no Flamengo. E eu vi cara nem tão técnico, mas que brilhou e é ídolo do Flamengo. O Atirson era cria, é cria do Flamengo. O Atirson tinha o DNA, que era um cara que entregava a vida ali em campo. Não sei se era um perfil desde a base ser assim, mas profissionalmente era um cara que se entregava. E ainda por cima era técnico. Aí ferrou. Aí como é que um homem desse não vira ídolo de uma torcida dessa, de uma nação dessa? E esse cara, o principal... Tem um ditado que diz, Atirso, que eu carrego comigo, que o principal traço da sabedoria é a humildade. O cara que se acha sábio, mas não é humilde na essência da palavra, ele pode ser culto ou inteligente, sábio não. Então ele diz aqui, Marcelo Buarque, abrindo aspas novamente aqui, esse cara é o mesmo que chegou no Flamengo novinho. Aí não, Marcelo. Tá cheio de barba branca, Marcelo. Porra, Marcelo. Aí. Dois fiozinhos. Não, aí eu discordo, irmão. Fica com inveja não. Fica com inveja não. Não, porra. Pô, tu tá contando os fios aí, né, tia? Tem uns 4 aqui, cara. E o meu aqui, tem quanto? Porra, tá de sacanagem. 3 mil. Sinistro pro meu lado, cara. Tá brabo, meu filho, tá brabo. Cara, chegou um momento da sua carreira que você tava tão no auge. Pô, cara, você tinha confiança, a gente notava isso no teu olhar, cara. Eu sempre gostei dessa parte humana, né? Eu observo o jogador dentro de campo, até o olhar, a expressão facial, a entrevista. Então, assim, você era um cara que eu vi você, porra, sendo cogitado pro Barcelona, para ser contratado pelo Barcelona. Essa proposta, de fato, aconteceu, foi oficial?
ou foi meio que fake news na época? O Barça estava disposto a contratar o Atirson? Foi oficial. O Flamengo não vendeu, né? Não quis vender. O Edmundo Santos Silva, ele falou: não posso te vender. Você é meu maior ídolo. Como é que eu vou falar para a nação? Eu falei: presidente, eu sou o que menor salário. O Flamengo vai ganhar 12 milhões de dólares. Isso a gente está falando de 2 mil. Como que você não vai me vender, presidente? É a minha carreira internacional, é o segmento da minha vida. Chegou um momento, ele não posso, o que eu vou falar e tal, não vendeu. Aí quando o empresário veio aqui no Brasil trazer a proposta de novo, ele falou: vamos lá. Eu falei: não posso, eu não tenho empresário e tal. Manda teu pai. Eu falei: tá, beleza. Caramba. Aí meu pai foi. Quando meu pai foi até lá para ver realmente sobre isso, teve o impeachment do presidente. Aí não podia contratar nem vender ninguém. Não podia contratar nem vender enquanto não tivesse a figura presidente, né? E com isso, mesmo o empresário, para não perder o negócio, malandro, falou: tem a Juventus. Aí foi lá na Juventus, levou meu pai, já estava na Europa e tal. E aí a Juventus fez a proposta, o Flamengo não vendeu e ficou naquele impasse. Vai, não vai, vai, não vai. Meu contrato estava acabando. E acabou que eu fui desse formato da Lei Pelé, infelizmente, por não ter o conhecimento, né? O presidente não entender naquele momento que era importante, a importância, né? E com isso acabou não tendo a venda, né, para a Juventus. E é o que eu falo assim, ainda saí meio ainda achando, as pessoas achavam que eu era mercenário de salário atrasado, que menor salário, mas que honrava o manto sagrado, mas que hoje em dia é totalmente diferente. Você já tem a proposta, não, toma aqui, vai com Deus, beleza? E aí o torcedor já vai lá, acompanha ele nas redes sociais. É maravilhoso, é isso que tem que ser feito. O jogador tem o direito de ir ou ficar da forma que ele achar interessante. Então, assim, se o clube não te quer mais, o que ele faz? Ele não te libera? Quando o Flamengo acabou em 2004 o meu contrato, o Flamengo não quis renovar. Eu queria ficar. O Flamengo não quis renovar. É o que eu fiz? Fui pro Cruzeiro, joguei pra caramba, fui pra Alemanha. Mas aí eu podia, não, agora eu quero ficar no Flamengo. Assina esse contrato aí, ó. Assina. Não. Era a mesma coisa. Então, é o direito E o clube tem que fazer o negócio pro bem do clube. Para ele manter os salários em dia de todos os funcionários, rodar a parte financeira do clube. E com isso não aconteceu, né? Eu fiquei muito triste por isso, né? Mas são coisas realmente que acontecem. A verdade foi essa. A verdade é que teve a proposta e que o Flamengo não quis vender naquele momento. Era outra gestão, era outra forma de pensar. Hoje a gente vê um futebol totalmente integrado, as pessoas entendendo o perfil do clube de contratação, as pessoas estão todo preparadas para isso, tanto na captação quanto na venda. Se vai vender o que vai captar em relação aos jogadores, temos, não temos, podemos vender. Pronto, é um planejamento e uma organização dentro do sistema para que você mantenha o seu elenco, mas que você faça girar também a parte financeira. Então, tudo isso é uma organização. Você está falando aí, eu estou prestando atenção, mas estou viajando em você com a camisa do Barça, né? O segundo maior time do mundo para mim. Melhor, né? Seria muito melhor. O segundo melhor do mundo para mim, que primeiro é o Flamengo, porra, jogando os dois maiores do mundo. Pelas minhas características, era muito melhor jogar no Barcelona do que na Itália. E, porra, sem dúvida nenhuma. Aí, assim, são coisas do destino, coisa da vida, infelizmente. Sim, sim. Deus sabe de todas as coisas, né, irmão? Exatamente. Às vezes te livra de coisas que você nem sabe. Cara, é uma dúvida que paira sempre. O cara tá aqui no Brasil comendo a bola, porra, ídolo e seleção, e chega na Europa, de repente parece que todo aquele trabalho emocional que foi feito de base, babá, vai tudo por água abaixo. Pode ser uma impressão minha, você vai dizer para nós agora aqui, esse processo adaptativo, aonde abala essa estrutura? Que você está longe de tudo e de todos, praticamente. Tudo aquilo que te dava um calor e um aconchego emocional, pronto, você não tem mais, a não ser o seu nome e um atleta profissional de alto rendimento. Aí você chega lá na Europa, irmão,
Tipo assim, você viu uma galera do teu patamar, cara. A galera, todo mundo lá também tem nome, tem reconhecimento, é ídolo. Qual é o baque e qual é a maior dificuldade de adaptação na Europa? Fora a patologia que você já falou que teve quando chegou na Juve e tal, mas eu digo de um modo geral, processo adaptativo. Legal. Antes de responder, só agradecer aqui ao Marcelo Buarque, que ele falou que eu tinha dado uma camisa para ele e tal, sem ele pedir. Deixa eu subir Era, aqui, que era, tá o mi- passando muito. era, era o mínimo que eu podia fazer, né, cara? Pô, Pô, de tudo que ele fez na minha carreira, na minha vida, de entendimento dentro de jogo, trabalho é, emocional, trabalho físico e técnico, sem a estrutura, eu já falei, né? Sem aquela estrutura toda que hoje a gente tem, né? Imagina se eles tivessem essa estrutura, acho que eles tinham feito meu Deus do céu. 5 mil atletas aí virarem. Verdade. Aproveitar também e Não, dar um abraço no Neto Lima aí, parceiro, e no o Neto Lima, um Idemar abraço. Ferreirinha. Ferreirinha também na área, prestigiando a live aí. Grande o Legal. Idemar do Penta. Mas fala Grande. pra nós, Atias. O Idemar, um beijo, meu irmão. Pô, ia pro Maraca assistir muito, cara. Que isso. Ô, Idemar, Ó, nossa camisa jogava 8. demais, mas, Me, ó, tranquilo, me tá? fez chorar, me fez chorar essa semana, cara. Ele pegou a camisa dele, É. Atias, da estreia que o Zico não jogou, a 10 do Flamengo branca. Pô, Hum, e vestiu pela primeira vez aqui em live, irmão. que Depois de isso. Que 31 honra. anos. Pô, irmão, Que imagina um homem legal. de 40 anos chorando aqui. Eu Que e ele. legal. Que legal. Dois Porra. manteiga, né? Mas, Pô, eu porra, torcia muito assim, pô, tá pelaquela geração doido. ali. O Idemar Tá doido. parecia fazer fácil o futebol, assim, né? Tranquilo. Parece que o bicho tava pegando, mas ele tava ali tranquilão. Ah, Eu parecia que bom, tava com vendo o Idemar qualidade, falar pro técnico. Júnior assim, ó, capacete, pode subir, deixa comigo. Ah, Porque eu pô, vi o Júnior tranquilo. tranquilão. Ah, O Júnior batia a falta, escanteio, gol olímpico, gol de tudo que é jeito, e o Idemar lá atrás, ó, pegando correndo pra firme tudo que é lá a lado, mas a marcação. bola chegava no pé dele e só aqui, ó, toma. É, Mas corria pra cabecinha tudo em que é pé, ó. lado. Ó, Oh, que só isso, toquinho, Idemar. e Que honra. Jesus. É muita bola, muita bola. Legal demais, Idemar. Obrigado aí pela participação. Então, sobre esse lado de adaptação, o atleta ele tem que estar muito focado no que ele quer na vida, no que ele quer realmente suportar, né? Quando a gente se torna um atleta e a gente deseja isso na nossa vida, a gente tem que abdicar de muita coisa. De muita coisa. Desde da infância até o profissional. Abdicar no sentido de pensar realmente no que você deseja para frente. O que eu quero? Qual é o meu planejamento de vida e profissional? Eu quero ser profissional, atleta de alto nível. No nível, eu tenho que abdicar da noitada, da bebida, treinar muito, porque treinar é cansativo. Você está todo dia exercendo o seu corpo, não é fácil. Você tem que ter um lado mental enorme. Você muda, quando você vai para a Europa, você muda. Hoje não tanto quanto naquela minha geração. Você muda totalmente o modelo de treinamento. O time europeu trabalha muito mais do que o time brasileiro. Alto nível de concentração, não tem brincadeira. Você tem que se adaptar a todo esse clima. Treinar com neve dói a unha. É mesmo? Não sabia dessa não. O quê? Dói a unha? Como assim? Pô. Por causa do frio mesmo? Do Frio, gelo? gelo, você tem que botar Sério, ali, cara? pomada às vezes, botar um. Porque a unha, o dedo dói demais. A mão Isso, se eu morresse hoje, eu não louca para sabia treinar. dessa. Então, assim, é um lado. Aí você chega, tem tudo isso, acaba o treino. Você, no máximo, ali tem sua família ou sozinho. Se você não tiver nenhum né? Ou esse lado psicológico, ele é enorme. Você tem que ter um equilíbrio, porque você é mente vazia, né, cara? Oficina da coisa Piscina ruim, no né? cão. É. Então você tem ali fazendo. Então tem que estar muito focado, muito, com um comprometimento muito grande. E buscar realmente superar todas essas dificuldades para que você traga o teu desejo maior, que é o teu objetivo. Qual é o teu objetivo? Eu quero ser o melhor do mundo, quero ser o campeão, quero só ganhar dinheiro. Não importa, cada um vai ter sua meta. Essas metas na vida você tem que ter. Não adianta, fiz uma transferência. Agora eu não tô mais, quero voltar. Só voltar por voltar,
Então, assim, você tem que ter esse lado. Aí, dependendo do país, a língua, alimentação, Alimentação, eu ia falar alimentação agora. tem Acho que a racismo. alimentação também é um fator, racismo. Pô, tem tanta É um coisa, tema que cara, está em alta, envolvida. né? Tem, É tem muito toda. latente Tem, essa questão do racismo lá, tem, você vê tem, isso. tem. Infelizmente, era duro. Eu sentia muito com isso, né? Não Sério, cara. particularmente eu, né? Não, Mas pelos meus indiretamente. companheiros, indiretamente, porque eu Sim, sim. não concordava com as coisas, mas a gente não tinha nem o que fazer, né, cara? Então, várias situações, né, que você tem que entender o que acontece no seu redor para que você consiga superar, né, essas Uhum. barreiras, né? Porque você está acostumado aqui com os seus parentes, amigos, ou aí você chega lá, tá sozinho, cara. Treina, casa, aí você, às vezes, aí tem que ter toda uma estrutura para que você possa realmente ter esse equilíbrio, né, mental e botar essas metas na sua vida para superar o que vem de dificuldade. Os clubes lá têm essa percepção, ou você chega lá, os caras, tipo assim, vou dar um luxozinho pra ele Não, e vem treinar, depois não quer saber o que acontece. não tem nada. Não, não há essa sensibilidade por exemplo, um psicólogo acompanhar um cara que está chegando do Não, Brasil. não, não. Pô, e Lá, você lá, jogou em lá na elite, hein, Alemanha e cara? na Você jogou Itália, em... lá na Alemanha e na Itália, para falar a verdade, eu nunca vi nenhum trabalho desse. Nunca vivenciei nenhum trabalho de psicólogo, coaching, nunca vi. Não sei hoje em dia, mas na minha geração ali nunca teve. Nunca. Tô agora pensando aqui já, eu sou meio maluco, tá, Tia? Esqueci de te avisar antes disso. Eu já penso aqui um moleque, que os clubes europeus já querem pegar os moleques com 15, 16 Aham. anos hoje e levar para Europa. Moleque É, sem mas não pode, estrutura não. nenhuma, Não, mas de não pode. nada. Não, digo assim, deixar A FIFA, pré-contrato, deixar já a FIFA já palavrado. não deixa mais, a FIFA não deixa mais, não. Hoje em dia, mas tem uma molecada aí que já é sondada e quando faz Sim, completa os sim, 18 anos parte. Já está sim. palavrado. Tem Acontece. moleque no Flamengo aí que já está palavrado. Então, assim, Uhum. o que eu digo é o seguinte: agentes, empresários de atletas já montar uma estrutura, já que o moleque tem vamos botar assim, já essa perspectiva, já criar uma estrutura psicológica para o moleque e começar a prepará-lo antes. Eu não vejo isso. Eu vejo cada vez mais, não, tem que produzir, tem que produzir. Se é centroavante, faz gol. Se é isso, tem que. Pô, e não se preocupa, que eu acho que é o principal, é primordial. Faz um É, jogador fazer a trabalhar de diferença. base. É, tem que trabalhar, não tem jeito. Isso aí faz parte, Tem mas que ter esse processo, né? é. E aí, cara, amarelinha, né? Amarelinha, você também teve o prazer de conquistar título, de jogar partidas também brilhantes com a amarelinha. Qual é a sensação? É um sentimento de dever cumprido, Atias? É de uma representatividade dentro do que você fez, que você está sendo relacionado dentro de grandes outros é, jogadores com potencial para estar ali. E você foi escolhido para estar ali representando a sua a nação brasileira, né? E, e realmente é uma coisa que você se sente, né, honrado por isso. A seleção brasileira é o nível de você fazer tudo pelo teu clube e ser chamado para representar o Brasil. Qual é o momento mais difícil para você? Você passar de um atleta de base, juniores ou juvenil, para o profissional, essa transição, ou você passar de profissional reconhecido, já ídolo, para um treinador? Qual transição é mais dolorida e mais difícil de gerir? Só falhou aqui, eu só não entendi. De treinador ou? Não, as transições. A primeira Sim. transição é quando você passa da categoria de base para o profissional. É uma transição sinistra, porque tem a pressão maior da torcida e tal. E tem depois Sim. uma transição que a maioria dos atletas, né, que fazem carreira no futebol, migram de atleta profissional para treinador, ou gestor de futebol, ou qualquer que seja o cargo referente a uma visão mais macro do futebol. Você acha que é mais complicado
um juniores, por exemplo, passar para profissional, ou um profissional que já conhece os caminhos e se tornar um treinador de futebol? Qual transição é mais complicada? As duas são difíceis, né? As duas são difíceis. Porque a transição do atleta, ele está na transição ali do sonho, como a gente falou no início, do sonho, da incerteza, né, da dúvida do que ele se vai ser capaz de chegar ou não. Só que ele é jovem. Ele ainda não está preparado, de repente, emocionalmente para aquilo, ou está preparado e vai embora e dá certo. A de treinador já é um pouco diferente. Você já é maduro, você já está pronto. Você, às vezes, no nosso caso, como jogador, a cobrança em cima daquilo ali, ela é muito grande, porque Verdade. acha que você foi um grande jogador, que você tem que dar resultado de imediato em relação ao seu trabalho. Aí você entra vários aspectos, né? Aí entra o aspecto, qual clube que você está, te dá a estrutura para você fazer um grande trabalho. O clube, a gestão do clube, ele tem um entendimento da metodologia que você trabalha, do que você quer, tem condições de contratação ou não, e aí entra várias coisas, né? Que aí você também é questionado de alguma forma diante da imprensa, você é um ex-jogador, mas se capacitou ou só um ex-jogador? Ele é qualificado para isso? E entra tantas particularidades, rapaz, mas as duas são transferência de momentos que é muito delicado, né? Tem que ter uma percepção muito grande, né? Mas que, bom, não tem assim, qual é o mais difícil ou mais fácil, né? Mas Cada um tem suas complexa. peculiaridades, né? As duas são muito complexas, né? As duas têm as suas complexidades dentro dos seus sistemas. Mas você acha mais fácil um treinador que já foi atleta profissional dar certo por ter vivido Não, e saber falar a mesma linguagem dos atletas? não tem nada a ver. Tem que estar Não? Não tem nada a capacitado, ver? tem que entender, tem que estar capacitado, tem que ter um entendimento do clube em cima do que ele pretende trabalhar, porque às vezes o clube não te dá, não entende tua metodologia, não te dá as condições, você quer, o resultado ainda é o primeiro retorno do clube, não do que você está trazendo de conhecimento, de evolução para os atletas ou para a sua vida dentro do contexto. Então, assim, não vejo por esse lado, né? Eu vejo que o atleta que se qualifica, se prepara e tem um entendimento, ele pode ter a facilidade da gestão por ele ter vivenciado. A gestão de grupo, ele pode ter uma facilidade, mas não é uma coisa assertiva, porque cada ser humano tem a sua forma de liderança. Você é capaz de liderar um grupo ou não. Então, assim, a gestão, porque cada jogador tem uma personalidade. Sim. Se você barra o melhor jogador e o jogador vem resmungar ou fazer alguma coisa, você não tem uma percepção de expressar por que você está fazendo, você pode ter um conflito. Mas, normalmente, nesse aspecto, o cara que convive no meio, né, das quatro linhas, convive muito tempo dentro do futebol, ele tem uma facilidade de percepção diante desse cenário. Por ele ter vivenciado várias situações. Agora, o acadêmico, ele também é altamente capaz de entender tudo isso. Ele pode ter passado em outros processos na vida de outra maneira e ele ter a facilidade de entendimento e ser um líder
tão quanto bom quanto um ex-atleta. Eu acho que isso não tem uma particularidade, não é uma matemática exata, né? Não é 2 mais 2 são 4, não. 2 mais 2 pode ser 5. Tirso, você arrebentava na lateral, apoiava muito, marcava bem, mas duvido tu marcar esse cara que entrou aí na cabeçada. Era ruim. Aí. Jardel é meu Ô, amigaço, Deus, parceiro, aí. gente boa, O matador, homem, rapaz. o Esse aí, cara quê? é fera, tá doido. Ô, Jardel aí. Fazia Ainda bem pouco que gol de cabeça esse homem, Tirso? joguei contra, rapaz, mas ainda bem que eu não era Pô, Deus me zagueirão, né? livre. Porque, pô, rapaz, Pô, cara aí, aí o que ele tirava a fez noite no, de sono do que zagueiro, ele, rapaz, dia que ele fez antes. no Grêmio e o que ele fez na Europa, rapaz, é de tirar o chapéu, hein? Jesus. Cara Ô, Jardel, sensacional, carreira monstro. quase perfeita. Eu ia falar que era perfeita, mas lembrei que você não jogou no Flamengo. Então foi quase, só faltou isso. Mas aí, tem toda a nossa admiração e respeito ao Não, Jardel. grande Cara, profissional, grande cara. grande cara. Então, Atiço, hoje, cara, a tua resposta é maior do que eu vou te perguntar agora, né? Se vira contigo mesmo. Como que você enxerga por cima hoje todo o êxito do Flamengo e essa disparidade, cara, que há, sem clubismo, vamos deixar a paixão de Não, lado. não tem clubismo, Flamengo, não tem Flamengo essa. hoje, cara, não digo minha mesmo, né? Até para perguntar aqui. O Flamengo hoje, eu não vejo ninguém nem perto no fator confiança, no fator gestão, gestão de processos, gestão de pessoas. E, cara, eu tô vendo o Flamengo a cada dia dar um passo além e a cada vez se estruturar mais. Eu queria que você explicasse para nós aí. Você hoje é um cara extremamente qualificado, não vem esconder o jogo não, que eu tenho visto, tá? Você participando das palestras, vários cursos, vários diplomas aí. Olha lá como é que ele ri. Tô ligado, tô ligado. Então, assim, cara, o que que você acha, primeiro, de onde surgiu, quando que o Flamengo despertou e ligou essa chave? E realmente o Flamengo hoje está em outro patamar, como diz nosso brother Bruno Henrique? Ele foi muito feliz, né? Nas frases dele, ele foi muito feliz nessa frase. Nosso Outro poeta. patamar. Em relação à chave, eu acredito muito que tenha virado em 2009. Eu Nossa. acredito, eu acredito muito que foi ali em 2010 que iniciou esse processo. Como eu não faço parte do, do trabalho do Flamengo, então eu não posso dar uma afirmação de quando iniciou esse processo, né? Mas estava na hora de fazer esse processo, porque a marca Flamengo ela sempre foi muito grande, mas nunca foi explorada da forma que deveria. Porque a potência que sempre teve o Flamengo, diante de todo o cenário, já era para estar desde a minha geração ou da geração anterior, que dados ciclos já eram organizados para aquela geração naquele momento. E depois teve um contratempo de problemas, que não acabou não se estruturando em relação ao que deveria. Organização dentro do sistema de clube, né? De empresa, para que você possa realmente desfrutar do melhor que o clube tem de potencial. O Flamengo, na nossa geração ali, você pedia para comprar um tijolo ou depositar R$ 1, todo mundo, mas se a torcida depositar R$ 1, são 45 milhões de reais. Pô, um mês, 45 milhões. Por que não fazia? Porque não tinha credibilidade. A marca não tinha credibilidade. Não tinha credibilidade, Não verdade. tinha credibilidade. E a gestão era muito amadora. A gestão era amadora. E aí fazer com que o processo não andasse da forma de uma empresa da grandiosidade que tem a representatividade do Flamengo. A partir do momento que eles entenderam que fazendo esse processo todo de organização, o clube ia te dar um retorno não só financeiro, mas sim da marca ser explorada da forma que deveria ser explorada. Porque o elenco, mesmo com os salários atrasados, É, montava, fazia-se, sim, sim. mas se aumentava-se a dívida. Então vamos primeiro organizar a parte financeira, vamos fazer isso, aí eles fizeram a gestão, um show de gestão para que realmente chegasse nesse nível. Para chegar nesse nível, ele levou 10 anos praticamente.
E aí, não só pelo título, não, eu estou falando de organização, de você botar ali todos os profissionais trabalhando de uma forma integrada dentro do sistema de um clube-empresa. O Flamengo só não é empresa ainda, naturalmente, pelo que ele conseguiu transformar a própria empresa dentro do Flamengo. O Flamengo é uma empresa, porque você vê ali todo um corpo de trabalho de uma forma brilhante, né? Aí você tem a capacidade da gestão de trazer jogador, captação de atleta. Você tem lá o Fabinho, que foi ex-atleta profissional, jogou comigo, o Volantinho, que a gente chamava de soldado, fazendo um trabalho ali, quietinho na dele, maravilhoso. Ninguém fala dele ali, mas ele faz um trabalho excepcional há muitos anos de captação de atleta. E aí ele traz outras pessoas que também foram ex-jogadores, outros que não foram jogadores, mas que estão ali naquele processo. E isso é fundamental, né, para que realmente as pessoas... Trouxe o Marcos Braz, o Braz de uma... Águia. Estrela incrível, uma estrela excepcional de visão, de ser rubro-negro e querer vencer, não só por ser rubro-negro, mas ele gosta de vencer, ele é um vencedor. Ele foi vencedor com a gente na nossa geração ali, novinho, quando ele tinha ainda os cabelos magrinhos, pá. E ele foi campeão, eu lembro dele, falou, esse aí era o Marcos Braz, né? Eu falei, pô, mas tá diferente, hein, rapaz? Então, assim, realmente trouxe pessoas, cada um no seu setor, capacitada para fazer com que essa organização funcionasse da forma que está andando. Essa locomotiva engrenar e ir, né? E aí você traz depois um treinador que encaixa no todo esse perfil de montagem, de metodologia, aí entra outro perfil dentro do contexto de campo, né? Bom, são situações, cara, que a gente vê realmente um equilíbrio, né, dentro do Flamengo em relação a tudo isso, né? Tanto na hora de comprar, na hora de vender, aí entra todos esses aspectos. Você falou... Tudo dá certo, né, cara? Tudo dá certo. Você falou de outro clube de estrutura, cara. Tem grandes clubes estruturados no Brasil. Tem grandes clubes estruturados mas que deve se fazer não sei se é gestão, não sei, não posso falar dos outros clubes que eu não acompanho tanto. Mas a gente vê um Palmeiras que, tudo bem, veio pessoas com potencial financeiro. Não importa, mas está fazendo um trabalho também bem interessante. Sim. Fazendo um trabalho bem interessante. Um estádio muito legal, teve, né, uma visão para isso. O Grêmio, da mesma forma. O próprio Grêmio, o Inter também sempre teve, o Inter sempre teve força, sempre camisa, mas está voltando agora ao cenário, ainda teve, né, aquela Série B. Até o próprio São Paulo parece que ligou a chave também, está tentando, né? Mas São Paulo sempre teve. Sempre teve. Eu não sei. Passou por uma fase difícil, né? Mas tá tentando. Exatamente. Não sei qual o processo desse meio caminho, qual foi o erro desse processo. Não sei. Esse processo ele sempre teve antes mesmo do Flamengo. Estamos falando de 98. Década de 80, 90, eles eram top de linha, assim, era o exemplo a ser seguido. Então, assim, o Santos tem uma estrutura e tal. Então, assim, todos esses clubes grandes que têm um potencial, eles estão fazendo trabalho. Agora, o Flamengo soube organizar tudo isso, né? Agora, realmente é muito legal ver. Eu acho que, assim, todos os clubes deveriam virar essa chave, porque o futebol ele tem muito potencial para fazer isso, né? Montagem de elenco todinha, como a gente tinha na nossa e nas gerações anteriores. Pô, como a gente falou ali, ganhar do Vasco da forma que a gente ganhou, ganhar do Palmeiras da forma que a gente ganhou, pô, a gente não tinha nem tanta estrutura, mas a gente superioridade. Fez. O Palmeiras já tinha estrutura muito maior que a gente naquela época. Verdade. E a gente foi. Então, assim, agora, tem que se manter sempre nesse nível para que realmente os clubes europeus... Eu falo assim, tem algumas lives que eu tive anteriormente. Se o Flamengo sempre tivesse essa estrutura, eu nunca tinha saído do Flamengo. Nunca tinha saído. Caramba. Sério, Atirson? Eu ouvi isso também, cara. Eu tinha ouvido isso do Idemar. Mandar embora como aconteceu em 2004.
Não, não quero mais, beleza. Vou Caramba. embora, sigo minha vida profissionalmente, que eu sou profissional do futebol. Só, Mas só para fora disso, entender, Atício, eu falei pro Idemar o seguinte, Idemar, você está falando uma coisa séria pro futebol atual. Eu perguntei para ele se o Real Madrid bota uma proposta de 3 vezes o valor que você ganha no Flamengo, o Flamengo com a estrutura que tem hoje. Ele falou, Alan, pode botar Real Madrid, Barcelona, eu não sairia. Eu jogava ali por amor, tanto que eu fazia o que eu fiz. É mais ou menos por aí mesmo, Matheus? Antes de até responder isso aí, depois você até me lembrar a pergunta, eu estava lendo aqui o negócio aqui do Gênio 81. Cara, ele falou um negócio aqui que eu Oxigênio. eu sou muito a favor do que ele escreveu aí, né, cara? Acho que o marketing poderia ser melhor. Não o marketing em si, mas a estrutura dentro da organização para facilitar aos jogadores. A dar autógrafo, ter um pouco de contato com o torcedor. Alguma forma para que o torcedor ele vá no CT do Flamengo, entre lá, pega autógrafo, tira uma foto. Ele tem uma conexão com os jogadores. Essa conexão ela não perdeu, ela se perdeu. Não tem essa Sim, conexão. há uma blindagem hoje, Mas eu há acho, uma blindagem. mas um dia de semana, ou a cada 15 dias, que você tem um pouco da aproximação, coisa de meia hora, 50 por dia, não importa. Aí você faz pronto. Você organiza porque o torcedor, ele é a representatividade do clube. O clube só tem também isso tudo porque o torcedor acredita também. Não é somente, tem que ser a via de mão dupla, né? Para que você Sim, tenha sim. essa situação. Então, assim, eu acredito, porque é importante o relacionamento do torcedor com o jogador, essa aproximação, uma foto, um autógrafo, esse calor do torcedor para com o jogador, né? A outra pergunta o futebol hoje mudou, né, cara? Sim. Como você falou, empresa e tal. Mas se você jogasse hoje no Flamengo com a gestão atual que tem, você recebe uma proposta para ganhar 3 vezes mais numa Europa, o time que Não você vou, quiser, não não sairia, vou. Tir? Não, não sairia. Eu nunca entrei na justiça nem contra o Flamengo. Sim. Olha que eu me devia, hein? Não saía de jeito Palma para nenhum. você, irmão. Palmas, palmas. Eu não queria Paz, justiça também. pra gente até finalizar, tu já tá cheio de fome aí que eu tô sentindo já, olha toda hora pro lado, já tá sentindo o cheiro da comida? Aí Não, já liga o gatilho. O gatilho já as vem. crianças já comeram todo, cara. As crianças já comeram. Eu preciso. Culpa do Nação Urubu. Então, meu irmão, fala um pouquinho do Atirson atualmente, né? Eu só vou fazer uma perguntinha capciosa bem rápida. Você hoje assume um clube para ser treinador e o Jorge Jesus, muito bonzinho, fala assim: Atirson, por tudo que você fez aí no Flamengo, meu irmão, com o sotaque dele lá, lógico, né? Com o idioma dele. Vou te ceder um jogador do Flamengo para ajudar na campanha do teu time. Qual seria esse jogador que você escolheria no elenco atual? Não é ruim não, isso não é fraco não, né, cara? Se eu perguntar qual o melhor jogador, você vai falar, o elenco, o conjunto. É, Oh, mas eu, que eu, cerqueira. eu vou no Everton Ribeiro. Sério, que maneiro, cara. Maneiro, maneiro. Então, Vou para no a gente se despedir, porque antes dele desmaiar, que ele tá morrendo de fome, olha a cara dele de fome que ele tá. Pô, tô com Fala fome, para pô. nós aí. Importante, né? A Fala gente para tem que se nós alimentar aí. 3 horas, gente. Que a galera que torce muito por você até hoje, cara. Até para a gente fechar um ciclo de energia positiva aqui, para a galera continuar vibrando em teu favor. Como é que está a sua vida hoje, profissionalmente falando? E quais são os seus projetos de futuro? Você tem vínculo com alguma empresa, algum clube que você queira externar? E aproveita e já fica à vontade para mandar aquele salve aí para toda a nação de todo o Brasil aí, irmão. A live é tua. Não. Então, na verdade, assim que eu parei o processo de atleta, estudei para ser treinador, me capacitei para isso, fiz as licenças exigidas, né? E depois eu fui para a Fox, fui empresário de atleta, até do Fabrício. Aí depois de um ano ele não fiz mais, aí eu saí, não seguia a vida como empresário. Aí fui para a Fox, fiquei 2 anos na Fox como comentarista, foi muito legal, onde me aguçou essa vontade de ser treinador. Estudei, me capacitei, fui treinador no nível bem abaixo do que eu vivenciei na vida, mas de um aprendizado de crescimento incrível, mas com algumas particularidades que me desanimou.
Fui chamado de novo para voltar a fazer gestão de atleta. Hoje a gente tem 2 atletas no Flamengo, né? Muito bacana, a gente está fazendo essa gestão desses atletas. Mas se um dia eu tivesse que voltar para ser treinador, gostaria muito, porque eu gosto do campo, porque a gestão não A impede, porque gestão que você é faz minha é na empresa. base ou no profissional? Os atletas, na base ou no profissional? De tudo, mas a gente só tem na base por enquanto. Ah, na base, entendi. Mas a base vai subir, né? Por E enquanto, assim, gostei do por se um, enquanto, gostei do por enquanto, mas vai lá. se um dia voltasse um convite para ser treinador, gestão de clube, faria na boa, sem problema nenhum, porque a gestão ela tem a sociedade lá e não me impede de seguir minha vida como empresário, né? Como treinador, como... Bom, é, saindo do ramo, eu saí do ramo desse aspecto. Eu fui convidado para ser CEO de um grupo chamado EcoChama, que traz sustentabilidade e economia no gás, GLP. Cara, sensacional, um projeto incrível, projeto mundial, que daqui a pouco aí vai estar aí fora do Brasil, em que está sendo um prazer imenso fazer parte de um projeto desse, de uma área que é totalmente contra a minha vida, né, que foi o esporte, né? E está sendo bem bacana, porque as pessoas lá me deram essa oportunidade de fazer um trabalho como CEO, que está sendo bem interessante, né? Está sendo bem diferente. E estou com outros projetos, né, para frente aí. Eu já tive abertura de um monte de coisa, fechei, abri, fechei, bate cabeça ali, bate cabeça aqui. E hoje eu estou com um projeto bem bacana, que em breve a galera aí vai estar ciente, que é importação e exportação de mercadoria, principalmente Portugal e Itália. Está sendo bem bacana com isso, estou fechando essa parceria. O cara já estamos em detalhes finais, está sendo bem bacana, né? A ideia do projeto é bem bacana, estou feliz com isso também, gosto, né? Gosto dessa área. Vou ter que ir lá em Portugal fazer algumas andanças por lá na Itália para fazer a captação das coisas. Em breve a gente bota os produtos aí para a galera fazer os pedidos, que vai ser bem Pô, a bacana, Nação Urubu tá aí para ajudar. Se botar nas precisar, empresas, também para. vai ser bem bacana aí. E Então é interessante, isso. Atirso, uma percepção minha, tá? Você sabe com o que qual é a minha profissão. Então, assim, Sim. eu vejo hoje um Atirson extremamente voltado para o lado da razão, da gestão, do empreendedorismo, Uhum. porém ainda latente no coração, até pela quantidade de piscar de olhos que você fala de uma atividade e outra. Eu Uhum. vejo você ainda muito latente, uma chama acesa pela paixão ainda, essa paixão que você sempre teve, que foi o futebol. Então Sim, sim. parece que estou buscando a razão, porque eu estou me qualificando para isso, mas se pintar o amor da minha vida, eu vou ter que conciliar Sim, isso tudo é isso isso aí. aí. Vai ser um outro problema para eu gerir isso tudo que essa aula eu faltei. Aí você me diz aí, é essa a intenção ou eu estou enganado? Não, mas é exatamente. Essa paixão ela me deixou um pouco triste, pelo último trabalho principalmente. Me deixou muito desanimado pelo fato das coisas que aconteceram dentro do processo, né? O processo realmente foi... Quem entende do que eu estou falando de futebol vai compreender melhor o raciocínio, porque não dá para expressar tudo, né? Infelizmente. Uhum, uhum. E não é legal, né? Não é... Até questão de ética É também, contra a né? ética. É contra a ética. Isso. E eu não... Caráter não gosto de passar sobre... Não gostaria de... Então... Mas se um dia pintasse isso, eu gosto muito. Quando a gente revela um jogador que a gente vê na várzea, que nunca tinha jogado nada, e a gente desponta ele, daqui a pouco está no Caxias do Sul, aí quando você vê um outro está no Santa Cruz, aí quando você vê está um no Fluminense e depois está no Corinthians, que é o Everaldo. Pô, você fala, caracas, você É. tem uma visão, você tem olho, você tem um potencial para que você consiga desenvolver. Aí você fica louco, né? E onde que me trouxe tudo na minha vida foi o futebol. Então, assim, mesmo com todos esses projetos, o futebol sempre foi minha paixão, né? Mas se um dia, se for da vontade de Deus, será. Pode ser. O Flamengo pode ser um trampolim nas suas expectativas. Você ainda tem um sonho latente de trabalhar pelo Clube de Regatas do Flamengo?
diretamente, não indiretamente, só gerindo atletas? Gostaria muito. Gostaria muito. Ainda é um sonho? É, Flamengo, né, cara? Falar de Flamengo, até como qualquer coisa, qualquer função lá seria um maravilhoso, né? Seria maravilhoso trabalhar dentro do processo do clube. Bom, é isso. Encerramos mais uma live sensacional. Aula, aprendi muito com essa live aqui. O homem com a barba mais bem feita do Brasil. Já foi o melhor. Aí, com poucos fios de cabelo branco, segundo ele, que eu não estou conseguindo enxergar direito por causa da minha idade também aqui. O meu eu sei que tem muito. Ele diz que tem pouco, eu acho que ele pinta. Vocês vão botando a opinião de vocês aí. Atirson, meu irmão, obrigado, sucesso, cara, na sua carreira, na sua vida pessoal. E muito obrigado aí pela paciência de me aturar por quase 2 horas. Nada, tamo junto. Obrigado aí a todos. Ao Marco Exante que entrou aqui, parceirão, também faz um trabalho brilhante. Um abraço a todos que participaram, entraram. Você pela oportunidade de expressar bastante coisa interessante dentro desse complexo que é o futebol. E é sempre um prazer imenso desfrutar desses momentos grandiosos. Obrigado, Atirson. Um abraço, cara. Saudações rubro-negras. Saudações. Beijo. Valeu, irmão. Bom apetite aí. Vai lá, papai. Valeu, tchau, tchau, cara.